Olá pessoal, João Felipe aqui falando. Kumatetsu representa aquilo que você tem de melhor, mas que ainda falta muito para ser lapidado, para que de fato se torne algo útil e não só útil para si mesmo, mas também para os outros. Ren é um menino de 9 anos que se vê sem a possibilidade de ver novamente seus pais, ou seja, os seus maiores tutores e guardiões são retirados de sua vida de maneira repentina e ele se vê sozinho vagando pelo mundo em busca de algo. Isso seria utilizar os dois primeiros passos da jornada do herói, um em seguida do outro. Ren é um menino normal, que perde seus pais, ou seja, quebrado seu cotidiano pela primeira vez. Em seguida, seu segundo cotidiano também de estar perdido é quebrado quando recebe um chamado de Kumatetsu, que será seu principal, mas não o único mentor, e que também irá externalizar aquilo que Ren busca ser, alguém forte. Eu enxergo que sua sombra maligna nada mais é do que sua infantilidade que já deixou de ser inocente e passa apenas a exigir que o mundo se molde aquilo que ele deseja, e que seus desejos sejam atendidos sem esforço, ou seja, de maneira infantil. O bordão de Kumatetsu não suporto chorões. eu não suporto chorões é dito no momento em que Ren se encontra de cabeça baixa, provavelmente chorando pela vida. Kumatetsu é a vontade de Ren de não chorar mais e de não se suportar como ser impotente. Esse é o chamado para a aventura definitiva, onde você tem uma procrastinação em primeiro momento, mas que logo você acaba seguindo para a história continuar. Quando ele passa pelo portal e entra no mundo dos monstros, ele perde qualquer aspecto de normalidade que ele tinha antes. Assim como temos um Dionísio e um Apolo dentro de nós, ou seja, um lado mais ímpio e viciante e outro mais disciplinado e moralmente alto, essas duas figuras, necessárias em nosso desenvolvimento e que vão nos acompanhar até o final da história, são representados pelo Homem-Porco, Hyakushubo, sendo o Apolo, e o Homem-Macaco, Tatara, sendo o Dionísio. E na casa de Kumatetsu começa o primeiro de vários conflitos entre mestre e pupilo, buscando um amadurecimento mútuo. Ao meu ver, as aparições de sua mãe é só vontade/saudade que temos de continuarmos sendo crianças e não temos que enfrentar o novo e dificílimo desafios da vida. Ichi Horiko é um personagem muito complexo e com sérios problemas de identidade, que merecia uma análise em separado, mas em resumo vamos entender ele melhor no final do filme com a ajuda do Grande Senhor. O Yuzen representa a ideia externa que vemos de muitas pessoas próximas a nós que dizem que jamais conseguiríamos vencer um desafio improvável, ou que devemos nos conformar com o que somos/temos, sem nem ao mesmo lutar. Apesar de ser um personagem bastante equilibrado, é natural do Apolo em nós se submeter à ordem natural das coisas e renegar nossos poderes internos e particulares como seres. E Yuzen faz isso quando não reconhece que seu filho é vulnerável aos mesmos vacilos do qual acusou Ren. A cena de luta entre Kumatetsu e Yuzen é animal, e aqui dou ênfase na qualidade de sound effect e sonoplastia que, a meu ver, fizeram toda a diferença. Quando Ren vê Kumatetsu sozinho na luta, ele pega empatia por ele, porque enxerga em Kumatetsu a única trajetória possível para continuar. Toda a parte do treinamento entre Kumatetsu e Ren, ou Kyuta, ao meu ver, é um exemplo de você tentando se encontrar e se lapidar sozinho, saindo da infância para a adolescência e logo vida adulta, com exceção de quando eles viajam para verem outros mestres. Segure firme a espada em seu coração, o passo final para o amadurecimento. Para isso, o Hyakushubo tenta agir como alguém paciente para que Kumatetsu não desista, e Tatara age como alguém sincero, para que Ren pare de agir de má vontade, pois sem essa verdade sendo jogada na cara de Ren de maneira grosseira, não seria possível prosseguir. Em seguida, o mesmo Tatara que jogou verdade sem dó na cara de Ren para fazer ele acordar faz o mesmo com Kumatetsu. Sobre as falas dos mestres, que são visitados por Ren e Cia, vou dar um comentário daquilo que pude entender. Permita-me perguntar, o que é a força? Eu não tenho força muscular. Mas veja, posso criar ilusões. Não menospreze. Às vezes, uma ilusão pode ser mais verdadeira do que uma verdade. Ou seja... Isso é a força. Entendo que as ilusões que criamos podem dar força para continuar com imaginar você conquistando seu objetivo, mas também são perigosas, porque se você se deixa ir pelas ilusões do mundo, pode acabar ficando cego. O que é a força? O que você ganha buscando isso? Domino um pouco a força da telecinésia. Por mais que me orgulhe dessa força, há coisas que não consigo vencer. Ou seja, por gentileza, poderia me fazer uma massagem nas costas? Aqui vejo uma humildade em reconhecer que nenhuma força é absoluta, e que é impossível vencer todas as batalhas da mesma forma. Força? Perguntar isso pra mim é um erro. Faça chuva, faça sol, haja o que houver, eu simplesmente fico aqui sentada. Mas pra quê? Para esquecer o tempo, o mundo, esquecer de mim mesma para transcender a realidade. Ou seja... Virou pedra. O significado de força dessa mestra é algo muito mais profundo e sobrenatural/transcendente, mas trazendo para algo mais simples, ser forte é ter paz consigo mesmo e ter harmonia com o seu ao redor.
어서 더 건너주세요. 나를 뭐 하얗고獲物を 釣り上げ 世のあらゆるものを味わった者が違い好きあらばむしゃぶりするがよい。これすなわち好きあり。 Apesar de ser uma oposição à Mestra de Pedra e se tratar de uma visão mais materialista e empírica, ainda assim vejo grande aprendizado em ser grato àquilo que a vida te oferece, entender que competir por algo melhor é completamente válido dentro de certas limitações morais, é claro. Mas no final do dia, Encontre o significado por si só. quando você se vê sozinho e sem grandes exemplos, você tenta sintetizar um tutor para te puxar para cima, ou seja, a sua consciência. Nesse caso, o de ambos é um para o outro, sendo somado, é claro, ao Tatara e Hakushubo, que também são outros arquétipos de sua mente. As cenas de treinamento entre Kyuta e Kumatetsu mostram o amadurecimento e respeito que um ganha pelo outro, na medida que o Ren se torna adolescente, já está quase um adulto. O período da adolescência para a vida adulta é um tempo cheio de decisões e indecisões, com emprego, relacionamento, família, etc. A crise de Ren em relação a esses desafios é mostrada quando ele volta a frequentar o mundo humano e tem contato com a menina de sua idade, Kaede. Ela será mais uma de suas mentoras, mas agora ela é um ser humano de fato, e não arquétipo de si mesmo, sendo representado no mundo das feras. Isso significa que aquilo que Kaede tem a ensinar são coisas que Ren jamais conseguiria sozinho. Em alguns aspectos, eu diria, seriam ensinamentos positivos do arquétipo feminino, além do intelectual. Kaede desabafa sobre sua falta de rebeldia, que é totalmente necessária para o amadurecimento. Nisso, o arquétipo masculino de Ren servirá de inspiração para que Kaede encontre forças para dar um passo em direção ao conflito que irá moldá-la no final do filme. Para mim, a cena de Ren encontrando o pai é muito difícil de explicar e analisar. Para mim, ele é como um personagem que, entre aspas, não tem muito a ensinar ao Ren, já que toda a sua infância já passou, mas o que o Ren não teve com Kumatetsu foi um abraço sincero, coisa que ele ganhou imediatamente com seu pai humano. Ficar com a infância é evitar o conflito com o mestre. Quando Kumatetsu se desespera com a mudança de Kyuta, ele prova que, de certa forma, boa parte de sua mentalidade continua na infância, ou seja, em uma teimosia egoísta e irracional. E Kyuta age com seu pai humano como uma criança teimosa também, mas diferente de Kumatetsu, ele acaba encontrando um arrependimento mais fácil. E acredito que isso seja devido à sua influência externa de Kaede. Sobre os conflitos de Eiichiro Rico, não vou me aprofundar muito, porque apesar dele ser um personagem bastante problemático e fundamental para o final da história, o Soshi, ao meu ver, faz uma excelente explicação sobre ele no próprio filme. Quanto mais você tentava convencê-lo de que ele era filho de monstro, mais ele perdia a confiança em si, e a escuridão só crescia. A segunda luta entre Yosen e Kumatetsu, além de ser melhor do que a primeira, mostra como o psicológico de Kumatetsu, por mais que não admita, exige que alguém que ele ame acredite nele para que ele possa acreditar em si mesmo de fato. Quando vejo Ren tendo que lidar com a ajuda de Kaede, um arquétipo feminino externo, e da espada Kumatetsu, mentor interno da consciência masculina, ele consegue usar essas forças aliadas às suas experiências de vida, e ele finalmente sai completamente da adolescência e se torna um adulto. É só então que ele consegue derrotar por completo a infantilidade de Chirohiko. Sendo honesto, a única coisa que não gosto desse filme são os poderes de Chirohiko, que ao meu ver são muito desconexos com o resto daquele mundo, e por isso deixa a batalha final meio paia, comparado aos duelos de Yosen e Kumatetsu. Mas ainda assim eu entendo e considero um bom vilão e um excelente filme. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha servido de entretenimento para você, e que você possa ter entendido e se aprofundado mais naquilo que os personagens do filme significam. Se você chegou até aqui, agradeço de coração a sua atenção, peço que dê um like, se inscreva no canal, pois como o canal é pequeno e eu estou começando, cada inscrito, cada like me ajuda muito e faz muita diferença no final do dia. É isso, obrigado e falou!